se nós tivéssemos uma noção mais exata do quanto nós influenciamos as pessoas em nosso dia a dia, tomaríamos muito mais cuidado com nossas ações diárias. Sempre que cometemos algum equívoco social, algo reprovável do ponto de vista moral e social, sempre corremos o risco de sermos observados por pessoas e assim estar levando a elas um mau exemplo. Muitas vezes, nos deparando com um sinal vermelho, olhamos para o lado para ver se não tem nenhum policial ali e, por não ter ninguém, às vezes, num dia de pouco movimento, acabamos atravessando. Como se o policial fosse o referencial de conduta para a nossa vida. Agimos com medo de punição. Deveríamos, no entanto, ter a responsabilidade social de não sermos maus exemplos, pois sempre que cometemos algo de errado, alguém está a nos observar. E, ao ver os nossos erros, muitos tendem a achar normal esses erros. Muitos tendem a fazer o mesmo. Como aquela atitude de todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Então, pensando por aí, nós precisamos ser muito vigilantes em relação às nossas ações diárias. Pois, por mais simples que sejamos, nós teremos sempre alguém a se espelhar em nós. Sempre alguém a olhar pelo que nós fazemos e achar normal aquilo, achar como exemplo a ser seguido, mesmo que de forma inconsciente. Ainda mais no mundo de hoje, onde praticamente nada passa desobservado, ao olhar constante das câmeras que estão fazendo parte da vida de todas as pessoas em todo momento. Então, isso reforça a necessidade de sermos sempre vigilantes com nossas ações. Não com medo de punição, porque nós tendemos a isso, né? Então, se não tem um policial observando, eu posso fazer coisa errada, pois não vou ser punido. E o problema maior é justamente essa influência negativa que podemos levar à vida das pessoas. É lamentável ver muitas pessoas compartilhando todo dia versículos da Bíblia, aquelas mensagens de bom dia, aquela coisa toda que nem elas praticam. Isso é uma falácia. De igual forma, nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com aquilo que nós postamos nas redes sociais, porque muitas vezes tudo que nós postamos é contrário àquilo que nós defendemos. É lamentável ver pessoas que não conseguem tirar uma foto para postar na rede social sem estar com um copo de bebida na mão, sem estar com uma garrafa de bebida ao lado. Se nós observarmos, veremos o quanto é comum isso. Algumas pessoas, quando vai tirar uma foto, eles já saem correndo para ir lá pegar uma garrafa de bebida, pegar um copo de bebida, como se aquilo fosse um exemplo para a sociedade. Como se aquilo fosse algo de positivo para levarmos a sociedade, para podermos convencer as pessoas a trilhar por esse caminho. E não estou endemonizando aqui aquela pessoa que costuma sair no final de semana, tomar uma cerveja. Afinal, ninguém é santo. Estamos no caminho da santidade, sim. Mas ainda não somos perfeitos. Nós temos ainda certos deslizes. Nós temos ainda, muitas vezes, nós nos damos ao luxo de cometer algo que nós sabemos que não é muito legal. Então, bebida é intolerável no nosso país, né? Precisamos, no entanto, tomar cuidado com a quantidade, para que isso realmente não seja algo muito negativo para a nossa vida, pois estamos prejudicando a nossa saúde, estamos dando um exemplo negativo da sociedade. Mas vale aqui esse toque para as pessoas. Ao tirar uma foto para postar em redes sociais, vamos
levar exemplos mais saudáveis, vamos levar exemplos melhores do que simplesmente nos apegarmos a essa bebida. E é incrível quanto a frequência com que isso acontece. A pessoa não consegue tirar uma foto sem estar com um copo de bebida na mão ou com uma garrafa de bebida ao lado. Como se isso fosse algo bom a estar levando. E não temos consciência de que assim estamos influenciando muitas pessoas ao vício. Muitas crianças que estão vendo passam a achar aquilo normal. Muitas pessoas que, não tendo uma opinião muito forte a respeito de si, passam a copiar esse nosso exemplo. E assim nós estamos fazendo um desserviço à sociedade. Quanto mais relevante for o nosso papel social, quanto mais em evidência estivermos, maior deve ser a nossa preocupação. De regra, acontece o contrário. As pessoas muitas vezes se acham tão senhores de si que não se acham na obrigação de cometer uma conduta correta. Muitas vezes, esses equívocos são vistos por alguns até como uma forma de engrandecimento, o que é muito lamentável. Dessa forma, precisamos sempre ser vigilantes. Sempre imaginar que em tudo que nós fazemos, nós podemos ser exemplo na vida de alguém. Podemos ser exemplos de conduta. Podemos estar interferindo no senso de normalidade das pessoas. Onde, de tanto ver os equívocos cometidos, aquilo passa a ser normal, aquilo passa a ser aceito socialmente, passa a ser tolerado socialmente. Dessa forma, sejamos sempre vigilantes. Falei aqui de algumas autoridades, algumas pessoas com relevância social, como nós temos muito, um artista, um político, um esportista, são pessoas que, de regra, estão muito em evidência na sociedade. E essas pessoas deveriam realmente ter uma responsabilidade social muito maior do que tem demonstrado na vida prática. Mas são não só eles, qualquer pessoa. E aqui vamos falar um pouco do dirigente espiritual, que de igual forma tem essa incrível capacidade de influenciar as pessoas. Tem essa incrível capacidade de ser uma referência na vida das pessoas. Porque o dirigente espiritual, ele está intrinsecamente ligado à fé das pessoas. Porque quando a pessoa adere a uma linha religiosa, qualquer que seja ela, existe uma entrega. Ou seja, a fé, a pessoa vem movida por um sentimento interior. E assim, a responsabilidade do dirigente espiritual deve ser muito maior do que qualquer outra pessoa na sociedade. Por exemplo, um equívoco, um erro cometido por um padre vai ter uma repercussão muito grande na sociedade, a ponto de macular o próprio catolicismo. Como já vimos muitos exemplos de muitos dirigentes espirituais que têm cometido certos equívocos e a repercussão disso é muito grande. Porque quando você dirige uma organização, qualquer que seja ela, tudo aquilo que de errado você fizer na sociedade, esse erro vai estar respingando na instituição. Mesmo que você não se identifique como sendo alguém ligado a essa instituição, mas essa referência está intrinsecamente ligada no pensamento das pessoas e assim, sempre que cometermos algum equívoco, esse equívoco vai respingar na instituição. Portanto, tenhamos sempre cuidado, pois estamos levando o nome da nossa instituição onde quer que a gente vá. Como eu disse, um padre, os erros que ele cometer vão estar respingando no catolicismo. De igual forma,
o pastor, os erros por ele cometidos vão estar respingando na igreja evangélica. E de igual forma, o dirigente espírita. Tudo que ele fizer de errado vai estar respingando no espiritismo. Muitas pessoas se apegarão a essa conduta equivocada para maldizer as instituições. Muitas pessoas estão à espreita, esperando certos erros para poder justificar muitas vezes suas críticas que eles fazem a essas instituições. Nessa linha de pensamento, nós precisamos sempre, em qualquer lugar que a gente vá, ter sempre em mente que nós estamos levando o nome da nossa instituição. E termos uma conduta o mais acertada possível. Bom, falei aqui da conduta externa, né? Da preocupação com a sociedade lá fora. Mas, de igual forma, precisamos ter uma preocupação com a nossa conduta dentro da instituição. Pois nós, dentro dessas instituições, nós temos que ser um exemplo daquilo que nós pregamos. Temos que ser um exemplo prático da moralidade que nós pregamos para o mundo aí fora. No caso do Espiritismo, nós sabemos que o Espiritismo ele é uma prática, não é teoria. Quando nós estamos na seara espírita, nós não estamos aqui defendendo dogmas, não estamos preocupados com ornamentos ou decoração de discurso, decoração de orações, nada disso. O Espiritismo ele é essencialmente prático. E se ele não repercutir uma prática na vida das pessoas, de nada serve. Portanto, em nossa conduta, dentro das instituições, nós precisamos ser um exemplo real daquilo que nós levamos lá fora. Não adianta, em determinadas circunstâncias, fazermos discursos fabulosos, ao fazermos palestras, fazermos aquela palestra incrível, se isso não traduzir uma ação prática, se não for um reflexo da nossa vida diária. Então nós precisamos mostrar para aquelas pessoas que estão ali, não vou nem usar o termo fiéis, né? Mas vamos usar um termo mais amplo, a todo aquele que participa da instituição, nós precisamos mostrar a eles que tudo aquilo que nós pregamos deve ser uma atitude prática da vida diária, senão nada disso tem sentido. Há pessoas que dizem que vivem, que são espíritas há 40, 50 anos, e muitas vezes o espiritismo não entrou dentro delas ainda. E isso se diz em qualquer religião. Então nós precisamos vivenciar tudo aquilo que nós pregamos. Trazer para a vida das pessoas exemplos reais a serem seguidos. Devemos perceber que somos pessoas que influenciam. E o mesmo se dá em relação às nossas casas, nossas residências. Quando chegamos em casa, nós temos que ser um exemplo daquilo que nós pregamos para o mundo aí fora. Sob exemplo de, dentro da própria casa, nós mostrarmos a falácia entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós praticamos. É lamentável que muitas pessoas, muitos familiares, acabam não acompanhando a pessoa nesse trabalho espiritual por ele desenvolvido. E não devemos entender isso como sendo uma falha. Cada pessoa tem o seu caminho a seguir, cada pessoa vai ter aquela religião que o toca e nós não podemos interferir nisso. Essa liberdade religiosa deve se estender às nossas casas, a todos os locais que a gente vá. No entanto, devemos preocupar se o fato deles não estarem trilhando o mesmo caminho não decorre dos nossos pontos falhos, não decorre de nós mesmos estar mostrando a falácia que existe
em nosso discurso a falácia que existe entre aquilo que nós pregamos. Precisamos ser um exemplo fidedigno daquilo. Porque aí as pessoas verão em nós um exemplo. A pessoa pode não seguir o mesmo caminho, né? Como eu disse, todos têm a liberdade de escolher esse caminho e nós não podemos interferir nessa escolha. Mas nós não podemos dar elementos negativos, exemplos de que, olha, a pessoa não segue esse caminho porque nós estamos marcando gol contra, nós estamos mostrando o contrário. Nós estamos com uma conduta diária que não condiz com aquilo que nós pregamos. Então tenhamos sempre essa preocupação. Sejamos vigilantes, como disse o Cristo, orai e vigiai. Então oremos bastante para que sejamos inspirados em nossa missão, mas sejamos vigilantes, a ponto de observar, de ver os nossos equívocos antes mesmo que os outros vejam, e assim irmos mudando a nossa conduta, fazendo com que ela seja um reflexo diretamente proporcional àquilo que nós pregamos, fazer com que sejamos um exemplo daquilo que nós defendemos, daquilo que nós pregamos, para a gente não correr o risco de ficar com discursos vazios que nem nós seguimos. Bom, vamos encerrar por aqui hoje e que possamos refletir um pouco sobre a nossa conduta diária, sobre aquilo que nós fazemos diariamente e aquilo que nós podemos melhorar diariamente. Muito obrigado a todos.